tenho o prazer de receber aqui no programa Piracicaba agora, fonoaudióloga e fundadora da Philips Piracicaba, Caroline Del Duca. É isso? Acertei o sobrenome? Acertou sim, Neto. Tudo bem com você? Boa noite, Carol. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite, todo mundo que está em casa. Obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Que bom que você pôde vir. A Carol, que é fonoaudióloga, né? E ela veio conversar um pouquinho conosco. E você que está em casa também pode conversar aqui ao vivo conosco. 991411048. Bom, Carol, para a gente falar um pouquinho, né? Obviamente que a gente vai falar da Philips, né? Uma das maiores empresas, né? Aparelhos auditivos, presente em Piracicaba. Mas vamos falar um pouquinho, né? Do quanto é importante. Eu sempre falo aqui, quando eu falo da Philips, eu sempre destaco como é importante a gente ter a oportunidade de novamente estar inserido, né? Com a família, socialmente, né? Com os amigos, né? E voltar a ouvir, voltar a escutar. E, Carol, você como profissional da área, eu acho que acima de tudo a importância que é ser uma profissional em tratar, em reconhecer e ajudar as pessoas, como é bom a gente ter tecnologia a favor disso, né, Carol? É sim, Neto. A audição ela é muito importante para o ser humano, né? Eu brinco com os nossos pacientes que é uma das formas que a gente expressa o nosso mundo e entende o mundo do outro. Sim, né? sim. Então, a gente entende um sentimento, entende ideias. Então, faz parte da comunicação humana. E quando a pessoa ela começa a perder a audição, ela perde parte, né? Dessa vivência de mundo, né? De comunicar com a família, de estar inserido no dia a dia. Então, é muito importante que essa pessoa ela esteja, né? Escutando, vivenciando, Sim. né? Participando da comunidade, da sua família, de atividades, né? As pessoas que perdem a audição, elas começam a se isolar. É muito comum essa pessoa passar a deixar de fazer coisas que elas gostam, né? Sim. Ela deixa de assistir televisão, deixa de ir ao cinema, ir à missa, né? Começa a ficar isolada, pode até entrar em quadros depressivos, Sim. justamente pela falta de comunicação. Então, é muito importante, né, a gente tratar, né, corrigir essa falta de audição. E hoje em dia, a tecnologia ela mudou. Né? Quando a gente falava em aparelhos auditivos, a gente pensava em um aparelho grande, um aparelho feio, que todo mundo ia ver. E hoje não é essa a realidade. Os aparelhos hoje são muito modernos e tecnológicos. Eles são mais tecnológicos e são menores. Sim, né? A tecnologia para os aparelhos auditivos ela veio a somar. Então, os aparelhos eles são praticamente invisíveis. Ninguém nota que a pessoa está usando o aparelho auditivo, né? Nota que a pessoa está comunicando, né? Vivendo, escutando. Sim. Mas não nota que está fazendo uso de um dispositivo auditivo. Então, a gente não pode deixar a vergonha, né? Claro, essa barreira fazer com que a gente deixe de vivenciar emoções e vivenciar fatos, né? Com os nossos familiares. Por uma questão, às vezes, de vergonha, De né? vergonha. Agora, Carol, é uma coisa que eu percebi conversando com você. Eu estive na clínica, né? Uma clínica muito moderna aqui em Piracicaba. Daqui a pouquinho a gente vai falar o endereço. Mas o que eu percebi conversando com você, eu queria até que você abordasse isso, que às vezes o problema de audição, ele não é de uma vez só. Ele vem vindo aos poucos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é incrível. Da mesma maneira, a gente tem uma questão de adaptação muito forte. O ser humano tem isso, né, Carol? Ele vai se adaptando. Às vezes você compra um sapato. Vou falar de sapato. A gente falar de coisa muito mais séria, no sentido de falar da sua audição. Às vezes você compra um sapato, ele está um pouquinho apertado, você vai usando, começa a pisar torto, daí você está puxando o pé, isso gera uma série de problemas. Na audição é a mesma coisa, né, Carol? A pessoa vai deixando de ouvir e ela vai se esforçando, vai se adaptando, de repente ela já está adivinhando a palavra que está sendo dita, a frase, às vezes se confunde, e a pessoa vai se adaptando a isso e vai sofrendo com isso, né? Justamente, né, Neto? A gente fala que a pessoa ela se adapta para o que é bom e para o que é ruim. Porque é ruim, né? E esse é o fato de estar se adaptando a uma realidade ruim, né?
naturalmente, a gente vai perdendo a audição ao longo do tempo. Sim. É natural do ser humano. É do ser humano, né? Então, a gente envelhece. E esse envelhecer não é uma questão da pessoa estar velha. Né? Os estudos, eles mostram hoje a perda auditiva iniciando na faixa dos 45, 50 anos. Olha só. Então, é um jovem adulto, né? É praticamente quase a minha faixa etária, né? Aí, Sim, a partir dos 40 anos, a gente já totalmente começa ativo, a perder a audição. né? Ali, ativo, com uma atividade, né? Essencial. Sim. E começa a se limitar, né? Começa a se limitar. Então, a perda auditiva, né, ela na maioria dos casos, ela é progressiva. Então, tem os casos que a pessoa ela nasce com uma perda auditiva, sim. Mas tem essa perda auditiva, de repente, que ela é decorrente da idade, né? Dessa predisposição do nosso corpo. Se a pessoa ela trabalha em algum ambiente que é ruidoso, geralmente vai estar exposta a barulho, pode desenvolver uma perda auditiva. Perfeito. Né? Tem as perdas auditivas também que são decorrentes, de repente, de uma infecção, de uma inflamação de ouvido. Então, são diversas as causas. E a pessoa ela começa a perder essa audição de forma gradativa e não percebe. Então, é um pedir para repetir. Exato. Falar mais alto. Exato. Né? Aumentar o volume da televisão. São fatos que são comuns para a pessoa que começou a ter uma perda auditiva e às vezes ela não percebe. Quem vai perceber é o familiar. Exatamente. Nossa, eu falo uma coisa e entende outra, né? É muito chato a comparação, mas a gente às vezes brinca que parece a velha da praça. Sim. Acaba virando motivo de chacota, né? É muito triste. A pessoa, ela começa a virar motivo de chacota. As outras pessoas às vezes não querem mais conversar com ela porque, poxa, não vou conversar com meu avô. Eu tenho que falar 10 vezes a mesma coisa e mesmo assim ele não entende. Às vezes falar no telefone, inclusive, né, é difícil, Carol? né? Acaba sendo muito difícil, né? Então, são fatos do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, né, que já teve algo do tipo, que já apresentou algo do tipo, que eu escuto, mas eu não entendo, né? Então, quando a gente fala de perda auditiva, não é só aquela pessoa que não escuta nada, mas sim aquela que tem dificuldade. Exato. Né? Fazendo uma correlação bem básica, seria como a pessoa que precisa do uso de óculos, né? Perfeito. Então, a pessoa, ela não é cega, né? Mas ela tem ali uma perda de visão. Então, ela vai fazer uso do óculos para corrigir. O aparelho nada mais é do que uma correção. Né? Então, ele vai entrar ali corrigindo essa audição, estimulando a audição. Né? A pessoa que ela faz uso do aparelho auditivo, a tendência é estabilizar essa perda. Sim. Ou se houver uma piora, vai ser uma piora pequena. Né? Então, a gente está estimulando o sistema auditivo, estimulando o cérebro. Algo que a gente sempre fala, né, é que quem escuta de fato é o cérebro. Perfeito. Né? O ouvido ele capta esse som e joga o som ali para o cérebro. Isso. Então, a pessoa ela começa a perder a audição, passa 1 ano, 5, 10, o neurônio auditivo dessa pessoa ela começa a sofrer. Perfeito. Está faltando estímulo. Está faltando estímulo. Né? É comum hoje, né, nos congressos científicos, está sendo muito falado, né, da correlação entre perda auditiva e Alzheimer. Olha só. Perda auditiva e demência. Né? Justamente pela essa falta de estímulo no cérebro. Então, é algo muito importante. Às vezes, a gente fica, né, tentando contornar um problema, né, um problema que ele é facilmente corrigido. Para ser resolvido é muito fácil, né? Sim. Carol, ela está conosco aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Ela trouxe na mão da Carol. Quer mostrar, Carol, rapidamente? Vamos abrir daqui a pouquinho, mas olha só. Esse é o estojo que está na mão dela, pequenininho. Eu te ajudo aqui, ó. Olha só. Daqui o microfone. Olha que legal, gente, tá vendo? Esse é o aparelho. Como a Carol falou, muito diferente dos outros aparelhos. Olha que tamanho, gente. Ele é quase o tamanho de um anel, né, olha Carol? Isso. Se você for o ver. Lucas vai aproximar. Assim, não, é bem diferente dos um outros aparelhos. E é uma tecnologia, gente. Olha só que legal, olha o tamanho. Ele é praticamente do tamanho de uma unha. É verdade. Né? Então, ele é muito pequenininho. Né? E, de fato, né, Neto, ia falar no final, mas hoje eu vim usando um aparelho auditivo. Ah, você está usando?
Você? Tá usando? Sim, eu tô pega- usando mostra aqui nos ela, dois lados, Lucas. nas duas orelhas, aparelho auditivo. Olha, agora que você falou que eu... Mas não dá pra ver. Não dá pra ver! Ah, e tá com o cabelo preso ainda. Gente! Então foi proposital, né? Vir Aham. com o aparelho na orelha para mostrar que ninguém vê. Não tá dando Né? pra ver. Nem Mesmo com a câmera, com o mesmo cabelo aproximando. alto, né? Às vezes o paciente fala, mas você é mulher, você tem cabelo, não vai aparecer. Aham. Mas ele fica muito bem adaptado na orelha. Totalmente. Né? Então ele tem Carol, já um você tá formato falando, da orelha. Quem tá em ó. casa tá achando que você não tá de aparelho, Carol, que não tá dando pra ver. Vira Vira mais, deixa eu ver. devagarzinho, Vira vira mais. mais. Agora sim. Ah, Olha ó. isso, totalmente escondido. É muito pequeno. Então ele fica Muito completamente discreto. adaptado na nossa Sim, orelha, né? sim. E ó, vou tirar para mostrar que eu realmente Legal. tô com o aparelho e é o mesmo aparelho que eu tava mostrando anteriormente. Olha Tá isso, até com uma gente. cerinha, gente, não olhem. Olha isso, que pequenininho. Muito delicado. Então é muito fácil de colocar, é muito fácil de tirar, né? Muito prático. Eles são recarregáveis, a pessoa vai dormir, coloca ele ali para carregar Aham. e usa 24 horas. Carol, ele carrega na própria caixinha, isso? A própria caixinha, né, ela funciona como um power bank. Legal. Né? Então, esse modelo de carregador, ele tem carga para 3 dias. Se a pessoa ela vai viajar, ela vai passar um final de semana fora, vou para casa do meu filho. Não precisa levar o cabo, leva a caixinha e vai ter carga para 3 dias completos. Que legal, Né? gente. Vai tirar para dormir, para tomar banho, né? Porque é um eletrônico como qualquer outro. Aham. Nesse período deixa aqui carregando. No outro dia é só tirar e colocar na orelha. Que perfeito. Ô, Carol, e esse é aquele que liga com o celular também? Sim. Os aparelhos, eles têm uma função Bluetooth, Aham. né? Então, ele faz essa conexão junto ao celular. Ele vai transmitir chamadas telefônicas para dentro do aparelho auditivo. Vai transmitir também Seguro para você. mensagens de áudio. Então, a pessoa recebeu um WhatsApp, né? Vai escutar dentro do aparelho auditivo. Dentro do aparelho auditivo. Então é muito legal. Quer escutar uma música? Eu quero escutar uma música. Eu gosto de cozinhar ouvindo música. Eu quero Fazer uma escutar. caminhada. Fazer uma caminhada. Né? Eu quero acompanhar o terço. Tudo isso escuta dentro do aparelho auditivo como se fosse um fone também. Ô, Carol, nós estamos mostrando a clínica e eu queria que você desse. Eu sei que tem participação já, né? Tem, já tem tem. gente Tem participando. dúvidas Já vai. aqui, Carol vai pergunta, ficar mais um né? pouco conosco aqui, vai responder suas perguntas. Quer participar? 991411048. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida da Carol, falando sobre o aparelho da Philips. Pode participar. Carol, eu acho que é muito interessante você falar para nós que, por exemplo, né, quando ela passa por uma avaliação com você, e eu tive a oportunidade de acompanhar, bom, primeiro que a clínica ela é super moderna e a referência que eu tinha de muito tempo atrás era aquelas cabines, né, os aparelhos, enfim, né? E é muito diferente hoje a clínica, né? Você entra, é um ambiente muito agradável, assim, e você faz todos os testes, é quase imperceptível para mim, eu acompanhando, e para o cliente ali, né? É muito cômodo tudo isso. E é uma clínica muito moderna. Esse fato de ser moderno, né? Não só o aparelho que você acabou de mostrar para nós, que é muito moderno, mas todo o exame que é feito, a maneira que é feito, é muito precisa também. Isso evoluiu muito também, né, Carol? Sim, Neto. A clínica ela foi totalmente pensada no nosso cliente final, né? Então ela é uma clínica que ela é adaptada, é uma clínica que ela é totalmente plana, né? Não tem escadas. A sala, ela tem o tratamento acústico, então a gente não faz uso de cabine, né? Tem pessoas que fazem uso de andador, cadeira de roda, ou mesmo tem medo, né? Fobia, Sim, né? fobia. De entrar na naquela cabine, caixinha exatamente. fechada, Já ouvi. né? Exatamente. Então já é pensado, né, para atender toda a população. Aham. Então a pessoa chega, vai fazer o exame, né, auditivo conosco. Nós temos também um equipamento que se chama mapeamento de fala, né? Esse equipamento a gente vê como o som está comportando dentro do conduto auditivo da pessoa. Olha só. Então a gente garante que a gente está entregando o que a pessoa realmente precisa, né? Então ele é um teste, ele é um equipamento padrão ouro. Ele é usado na Europa, né? Aham. É um equipamento que é feito pesquisa
pesquisas com ele. Então, a gente está aqui em Piracicaba entregando o que realmente tem de melhor para o nosso cliente final. Primeiro mundo, né? Então, a gente trouxe para Piracicaba o que tem de melhor, que é uma marca, né, de primeiro mundo. Philips, todo mundo já ouviu falar. Né? O nome precede, então é uma empresa muito séria, tem muitos anos, né, de mercado, a tecnologia é de ponta e a nossa clínica está sempre de portas abertas para atender todos os nossos pacientes de uma forma bem acolhedora, né? Estamos ao vivo. Perguntas? Pode participar conosco, 991411048. Pois não, Maria? Olha, diga. pergunta chegando. Você também, se tem alguma dúvida, aproveita, né, a Carol, fonoaudióloga, que está aqui justamente para te falar, para tirar as dúvidas que você eventualmente possa ter, ou você que está assistindo, está percebendo, né, como ela disse, tô vendo que meu avô, minha avó está com dificuldade, eu tenho que pedir, me pede para falar mais alto, a TV está mais alta. Tire a sua dúvida também hoje aqui com a Carol. A Márcia, a Carol, ela quer saber, boa noite, qual a idade que devemos fazer o exame de audiometria? Boa Aí eu queria que pergunta. você explicasse o que é esse exame, né, de audiometria e se é esse exame especificamente ou quais são os outros que determina e que avalia se a gente está tendo uma perda auditiva. Carol, por favor. Oi, Márcia, boa noite. Márcia, antes explicando, né, sobre o exame de audiometria, o exame de audiometria ele vai avaliar a capacidade auditiva do indivíduo, né? Então, é por meio dele que a gente consegue saber se a pessoa ela tem uma audição normal ou tem uma perda auditiva. Vai saber o grau dessa perda, o tipo dessa perda, a configuração. Então, ele é um exame, ele é muito complexo, né? É um exame simples, indolor, rápido de ser feito. Eu acho que isso vale a pena a gente falar, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de fazer o exame, mas ele é completamente indolor, ele é muito rápido para ser feito, né? A gente vai ver o quanto a pessoa escuta. Então, ele realmente é um exame para ver se a pessoa tem perda auditiva ou não. Ele pode ser feito desde crianças até idosos, né? Vai mudar um pouquinho a técnica da pessoa que está aplicando esse exame, mas ele é feito em todas as idades, né? A gente recomenda que seja feito um exame por ano para fazer esse acompanhamento, né? Da mesma forma que a gente coloca na nossa rotina. Todo ano eu vou fazer um exame de sangue, todo ano eu vou fazer o exame de vista. Colocar na nossa rotina clínica mesmo de fazer um exame auditivo. Então, é recomendado que a gente faça esse exame todo ano para ver como é que está a nossa audição. Perfeito. Perguntas 991411048. Você participa conosco, está aqui o WhatsApp, pode ligar também, 2534-1234. Pois não, Maria. Participações, o pessoal está mandando pergunta, mas tem elogio também. O Leandro está impressionado. Você mostrou, né, Carol, aí na sua orelha, tão pequenininho. O Leandro diz, fenomenal esse aparelho, é imperceptível. E a ideia é essa mesmo, né? Quem está chegando agora no programa, Carol está usando, ela está com um penteado lindo, todo preso, já vai aparecer a Carol ali. E é isso, gente, essa tecnologia, né, Carol? Eu lembro que antigamente, minha avó chegou a usar um aparelho, mas era bem antigo, né? Isso fazia muitos anos. E era bem grande, eu percebi assim, porque ela tinha uma orelhinha um pouquinho menor e ela não gostava de usar muito porque incomodava, por ser um aparelho maior. Hoje esse problema não existe com a Philips, né, Carol? Não existe, Maria. A grande parte das perdas auditivas a gente consegue adaptar com um aparelho pequenininho, né? Então, até uma perda severa, às vezes uma perda profunda, a gente vai conseguir adaptar com um aparelho bem pequenininho, né? É claro que, assim, o nosso foco principal é devolver a audição. Perfeito. Né? Esse tem que ser o nosso pensamento. Mas é claro que se a gente puder adequar a estética, por que não? Claro, Né? que sim. Então, a tecnologia ela veio para somar. Antigamente, realmente, os aparelhos eles eram grandes, né? Muita gente acabava falando, eu não me adaptei ao aparelho auditivo. Sim. Né? Por quê? Porque a tecnologia ela era diferente, a qualidade sonora era diferente. Hoje em dia, os nossos aparelhos, eles contam com inteligência artificial.
né? Então, o próprio aparelho, ele consegue identificar quando tem voz, quando tem barulho, e ele vai se autoajustando. E ele vai se auto... Gente, que legal, né? isso. Quando os engenheiros desenvolvem, né, essa tecnologia, esse aparelho ele passa por treinos, né? Então, ele é exposto a diversos sons, diversos ambientes. Ou seja, se eu entro no ambiente, você como fonoaudióloga vai falar sobre isso. Eu entrei no ambiente, o ruído é extremo. Quer dizer, eu não estou usando aparelho. Eu estou colocando em risco minha audição, correto? Sim, é um dos fatores que me prejudica, que vai gerar um problema futuro, exposição em audição. Por isso a gente tem o IPI que a gente usa, enfim. Quer dizer, o aparelho ele acaba reduzindo esse ruído para a pessoa que está usando ele. É isso? Exatamente. A pessoa ela vai num ambiente de festa, por exemplo, né? O aparelho ele identifica. Chegou em tal intensidade. A partir dessa intensidade, eu não amplifico mais. Eu vou lá e abafo. Que legal. Né? Então, ele tem esse sistema de compressão, que a gente fala, né? Que seria abafar esse som para dar conforto para o usuário. Perfeito. Né? Então, várias queixas que a gente conhece, que as pessoas falavam antigamente, caíram por terra, por conta da tecnologia. Né? A qualidade sonora é excepcional. Né? Então, hoje, os aparelhos, a tecnologia, o som é muito próximo do ouvido natural. Né? Então, é muito difícil a pessoa chegar e falar assim, ai, nossa, não me adaptei. Não me adaptei. Né? Não pela tecnologia, pode ser por outros fatores, né? Tem gente que ainda tem esse estigma, mas é como vocês estão vendo, ele é imperceptível. Pode mostrar, Carol? Mostra de pertinho, a câmera de perto. Olha só que legal. Isso, ó, ela tá usando, tá vendo? É imperceptível. Pode virar um pouquinho, Carol. Olha lá. Muito delicado. Isso que está dando muito zoom, né? Ao mesmo tempo que é delicado, ele é muito firme, porque a Carol encaixou. Ele fica certinho na orelha. Fica certinho na né? orelha. Então ele tem esse formato anatômico, né? Os engenheiros desenvolvem o aparelho para isso, para ter essa seguir a anatomia da orelha, né? Então ele vai ter esse encaixe certinho, a gente adapta de acordo com a orelha da pessoa, né? Então é tudo personalizado. A pessoa, quando ela vai em consulta conosco, o primeiro atendimento dura em média 1h30. Né? Porque a gente vai fazer tudo, vai avaliar, vai ver como é essa orelha, vai fazer o exame, né? A pessoa ela pode experimentar o aparelho, acho que isso é muito legal, né? Legal você falar sobre a gente isso dá também. a possibilidade da pessoa experimentar o aparelho. Então ela vai levar para casa, ela fica uns dias com o aparelho em casa. É bom porque ela vê, né, na rotina dela, com a família dela. Percebendo as diferenças, né? Notando na prática Na as prática, né? Vendo o que está mudando ali realmente, né? E tudo isso é sem custo. Que legal, então, a pessoa ela marca uma consulta conosco. Ela pode realizar o exame de audiometria sem custo conosco. Ela vai fazer essa experiência domiciliar, levar o aparelho para casa, experimentar, sem custo. Que legal, né? gente. Vai ter custo na aquisição do aparelho, como qualquer, né, o outro bem que a gente vai comprar, né? Sim. Mas a gente deixa, né, que a pessoa ela tenha essa experiência justamente para ter a certeza legal. de que ela vai usar. E se tratando de saúde, né, se tratando de qualidade, essa proposta da pessoa poder usar é muito importante, né? Porque nada melhor do que você perceber uma mudança de fatores essenciais para a sua vida. Quer dizer, você leva para casa, você vai estar num convívio no seu lar e de repente vai provar com a TV, com o marido, vai provar com os netos, com o filho, realmente mudou. Isso é essencial, parabéns aí. E é verdade... E isso a gente tem que destacar aqui, que a Philips, nesse propósito de tecnologia, ele tem esse tratamento humanizado também, né? Porque a gente percebe na clínica, como você falou, que ela é toda adaptada, né? Toda no sentido de é uma clínica muito bem apresentada e segura para o cliente. Ao mesmo tempo, a Philips ela coloca, por exemplo, uma garantia vitalícia e um acompanhamento junto com a profissional, que no caso é a Carol que está conosco aqui, do acompanhamento desse cliente, né, Carol? Isso, o nosso propósito, né, é reabilitar as pessoas, né? Nós somos uma clínica, então a gente quer que essa pessoa ela seja bem acolhida, bem orientada e faça esse acompanhamento conosco, né? Como que funciona? Os aparelhos eles têm a garantia porque são elétricos, né? Mas essa pessoa, pelo resto da vida dela, ela vai ser acompanhada conosco, né? Então
Nós temos os retornos periódicos para ver o ajuste, se está tudo bem, né? Ajudar, auxiliar, fazer limpeza, fazer esse acompanhamento com a pessoa. Anualmente a gente tem um protocolo onde a gente repete exame para ver se a audição da pessoa mudou ou não, se estabilizou, né? Esse protocolo que a gente faz também não tem custo, né? Para ter essa pessoa sempre perto da gente, para ter a certeza que essa pessoa está usando, né? Se surgir alguma dúvida, a gente rapidamente vai conseguir sanar. Então, é um propósito mesmo da Philips, é uma empresa que é muito preocupada, né, com o ser humano, de forma geral, né? É uma empresa que está em diversos ramos da saúde, né, pensa na saúde coletiva. Então nós também pensamos dessa forma. Então por isso que a gente sempre tem esse acompanhamento com as pessoas que compram o aparelho, né, para sempre ela seja bem atendida ali na clínica conosco. Né, desse cliente. Sim. Ó, Samuel Neves, 1800 aqui em Piracicaba. A clínica atende toda a região. Você que assiste São Pedro, você que assiste Saltinho, você que está acompanhando de Rio das Pedras, você pode sim visitar a clínica, conhecer a Carol de pertinho, que ela vai estar lá, toda a equipe para te atender. E ó, daqui a pouquinho eu vou colocar o telefone em destaque. Eu quero falar para vocês que a Carol acabou de mostrar aqui, né, ao vivo no programa, que é o seguinte: você vai poder experimentar esse aparelho na sua casa, isso sem custo. Vai poder experimentar. Você que está assistindo, né? Estou assistindo o programa, eu estou pensando no meu avô, estou pensando na minha avó, no meu pai, na minha mãe. A Carol, então, ela pode atender os meus pais, os meus avós, eles vão poder testar esse aparelho sim e sem custo. A gente vai detalhar daqui a pouquinho, vamos colocar o telefone para você já garantir aí essa possibilidade, tá bom? Vamos para a participação, aproveitando que a Carol está aqui. Participação do público, pois não, Maria? Vamos lá, agora a vez do Pedro, que está com uma dúvida muito interessante, Carol. Também fiquei curiosa, viu? A perda auditiva, surdez, pergunta, né? É genético? Ou seja, se minha mãe, meu pai teve, meu avô, minha avó, eu também vou ter, necessariamente? Pois não. Oi, Pedro. Necessariamente não, tá? Existem as perdas auditivas de caráter genético, né? Então, muito provavelmente, se alguém da sua família tem perda de audição, você vai ter também, né? Mas tem as outras causas, né? As outras doenças que acometem o sistema auditivo que vão levar a uma perda auditiva também, né? Então, uma infecção, né? Uma meningite, um trauma, né? A pessoa bateu a cabeça, pode acabar ficando surda, né? Teve um acidente de carro, né? É exposta a ruído. Então, não só existe a causa genética, mas tem sim esse fator genético. Agora, aí. Você falou que hoje a gente está vivendo mais, né, Carol? A medicina está evoluindo, a ciência está evoluindo, então a gente vive mais. O viver mais, mas tem que ter qualidade. Quando a gente fala de aparelhos auditivos, é dar qualidade para você. Então, hoje a gente tem tratamentos, acompanhamentos que faz você viver mais. E é essa a verdade, com qualidade, né? Claro que você tem que seguir os protocolos, né, de bem-estar. E a audição faz parte, que a Carol, ela começou falando, a pessoa que vai deixando de ouvir, parece que não é tão grave, né? E é gravíssimo, porque a pessoa começa a perder as relações, e a Carol falou muito bem, algo que a gente não tinha abordado aqui, as pessoas acabam deixando de conversar com a pessoa que não está ouvindo bem, né? Vai deixando, e a pessoa vai se isolando. E aí vem um fator gravíssimo, que é a depressão, que acomete muito a terceira idade, muita terceira idade. Então, pensar na terceira idade, pensar nos seus pais, nos seus avós, é pensar no bem-estar, de estar junto, né? E é um aparelho, né, muito bem desenvolvido, vai ajudar esse fator para você voltar a estar inserido, né? E fugir da depressão, né, que é muito complicado para todos, né, na terceira idade, então é mais grave ainda. Coloca para nós o telefone, vou convidar você, anota esse telefone, está aí, Philips Aparelhos Auditivos, na tela para você, 3377-6941, 3377-6941, estou vendo a Carol, fonoaudióloga, estou vendo a Philips no programa,
eu quero realmente conhecer a clínica, eu quero fazer esse teste, quero levar o meu pai, ou é para mim, estou assistindo, puxa, ó, como a Carol falou, né? A grande parte começa aos 45, 50 anos já ter problemas. Quero passar ali, né, junto com a Carol, fazer esse exame para entender um pouco melhor. Vale muito a pena. 3377-6941. E se você, ó, eu quero testar o aparelho, Carol, você vai entrar em contato, vai ter a clínica e você vai poder fazer o teste na sua casa, tá bom? Vai fazer o teste na sua casa. 3377-6941. Mais participações? Pois não, Maria. A Beni também está assistindo e está fazendo uma pergunta muito interessante também, viu, Carol? Ela gostaria de saber, para quem tem zumbido no ouvido e precisa usar aparelho, é possível? Boa pergunta, Fica Beni. nesse caso. Oi, Beni. O zumbido, ele é um dos fatores também que acometem ali o sistema auditivo, né? Na verdade, a pessoa que ela tem a perda auditiva, é muito comum que ela tenha o zumbido associado. Né? É muito comum na perda auditiva ter essa queixa de zumbido, né? Às vezes a pessoa refere que é um apito, às vezes a pessoa refere que é um chiado. Sim. E tem a correlação com a audição. Então, a partir do momento que a gente adapta o aparelho auditivo, a gente está corrigindo a audição. A gente está corrigindo essa via auditiva e está estimulando. Lembra lá no começo que eu falei sobre a importância do cérebro na audição? Sim, né? sim, sim. O zumbido, ele acontece lá no cérebro. Olha só. Né? É esse neurônio que não está recebendo estímulo. Ele começa a trabalhar de uma forma errada. Aham. Com o uso do aparelho auditivo, a gente volta a estimular o cérebro, volta a estimular esse neurônio e esse sintoma do zumbido melhora, né? Então, assim, os pacientes, eles referem uma melhora muito grande quando colocam um aparelho auditivo e tem zumbido. Então, é uma solução, é muito importante, né? É muito interessante que você realmente vá atrás de fazer a adaptação do aparelho. Muito importante. Pois não, Maria, mais participações ao vivo aqui com a Carol, fonoaudióloga, né, da Philips aqui em Piracicaba. Está aí nosso WhatsApp para você participar, uma conversa muito bacana para você que está em casa aí. Pois não, diga lá, Maria. Olha lá, pergunta agora do Marcelo. Ele também está fazendo uma pergunta aqui que, olha, em tempos modernos, né, Marcelo, usar muito fone de ouvido pode prejudicar a audição? Boa pergunta. Pois não, diga, Carol. Ainda mais agora, né, com essa questão de home office, a gente fica com fone de ouvido o tempo todo, né? Mas ele pode sim, ele pode vir a prejudicar a nossa audição, né? Então, o que a gente recomenda, os médicos recomendam, né? Que o fone de ouvido, ele nunca fique acima de 50%, né, da capacidade desse fone. E mesmo assim, hajam pausas, né? Porque o sistema auditivo, ele entra em estresse quando exposto, né, a som, a barulho por um longo período de tempo, né? Então, não ficar longas horas fazendo uso do fone de ouvido, né? E sempre estar atento a esse volume do fone de ouvido também, porque pode sim desencadear, acelerar uma questão de perda de audição. Carol, às vezes passando pela consulta, né, passando lá para aquele momento lá com você, né? Há casos de, olha, eu preciso de um aparelho só. Há casos como esse, é sempre assim, é muito comum ter os dois. Quando começa um problema, ataca os dois lados. O mais comum é ser bilateral. Perfeito. Né? Porque a gente é exposto a barulho o tempo todo dos dois lados. Perfeito. Né? A gente envelhece por igual os dois lados. Mas tem sim casos que a pessoa precisa de um lado só, né? Às vezes ela teve uma infecção naquele ouvido de longa data e acabou perdendo a audição só de um lado. A pessoa teve uma surdez súbita, que é uma outra patologia. Vai colocar aparelho de um lado só, né? Então, cada caso é um caso e a gente vai avaliar tudo isso em consulta, tá? Mas sempre que a pessoa precisar de um, vai colocar um. Precisa de dois, vai colocar dois. Porque a avaliação é feita justamente nos dois, como você falou, né? Quer dizer, a avaliação através ali, até mostrou o gráfico, né? Ela é feita nos dois ouvidos, né? Para saber como é que está ali o índice dos dois. E aí a regulagem, ela vai casando conforme a necessidade de cada ouvido, né? Exatamente. O ajuste do aparelho auditivo, ele é muito exato, né? Então, a gente vai ajustar ali frequência por frequência, em cada uma das intensidades de som, para som forte, som médio, som fraco. Então, esse ajuste, ele é muito perfeito. E por meio do mapeamento que a gente está vendo aí
aí em tela, Sim. a gente sabe o quanto a gente está entregando desse som dentro da orelha do paciente. Perfeito, né? perfeito. Então, ele é um teste muito exato, Aham. é um teste padrão ouro, né? Realizado em toda a Europa, nas boas clínicas, né? Pela Sociedade de Fonoaudiologia, de Audiologia, a recomendação é que seja feito, né? E a gente tem aí à disposição na clínica, a gente realiza aí nos nossos pacientes para estar entregando o que de melhor a gente tem e essa certeza de que está entregando o que a pessoa realmente precisa. Perfeito. Mais participações. Pois não, Maria? Agora a Cristiane. Boa Oi, noite, Cristiane. Cristiane. Boa Obrigada noite. pela participação e audiência. Olha que ela quer saber se tem alguma idade tardia que já não possa usar mais o aparelho. Boa pergunta, Carol. boa pergunta. Pois Cristiane, não tem. Tá? Então, assim, o fator idade não justifica o não uso do aparelho auditivo. De fato, a gente tem ali clientes, pacientes na nossa clínica de 96 anos. não. Olha que maravilha, né? Tem uma senhorinha de 98. Né? E por que não? Né? A idade, ela não barra a gente de viver. Correto. Né? A gente continua comunicando, a gente continua vivendo, a gente continua conversando. Por que não escutar? Né? Tá ali escutando, conversando, vivenciando e estimulando nosso cérebro, né? Então, assim, o fator idade não influencia nem a idade avançada, nem a tenra, né? Porque Perfeito. às vezes tem aqueles casos, aquelas crianças que nasceram com problema auditivo, Preciso elas do vão aparelho. colocar também, né? Então a gente atende às vezes bebezinhos, né, que não tem 1 aninho de idade e já está de aparelho. Carol, eu vi uma imagem tão linda, né? A gente não pode compartilhar porque trata-se de criança, mas tá na internet, de um bebezinho assim, jovenzinho, tinha 1 ano, 1 ano e meio, quando coloca, ele escuta pela primeira vez a voz da mãe. E é tão bonito, né, que você vê o semblante daquela criança voltado ao mundo, assim, percebendo, né? Então, a gente não sente falta porque nós estamos presentes aqui com a audição. Para quem já tem dificuldade, olha, quando você tem a possibilidade de ter um aparelho, é um alívio, né? É voltar. É muito gratificante, né? É comum na clínica a gente ver casos desse tipo, né? De pessoas que estão ali com a perda auditiva há muito tempo e já não lembravam mais do som, né? Então, não lembravam do som da própria respiração. Olha só. Né? Não lembravam que a seta do voz carro da faz esposa. barulho. Como era a voz do esposo. Exato. Né? Exato. Vão para casa e ficam assim encantados com tanto de coisa que estão escutando. Na verdade, eram coisas que estavam sendo perdidas, né? Então, é gratificante, é muito bonito a gente poder, né, devolver os sons às pessoas, né? Devolver a comunicação. A audição, ela faz parte da nossa comunicação. Né? Carol, aproveitando a Philips, né, se tratar de uma grande empresa mundial, ela traz esse benefício, que é o aparelho, e traz também algo muito importante, que é a maneira do qual você vai adquirir esse aparelho. Então, a gente tem aí 2 propósitos junto à clínica, que é o próprio financiamento da clínica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa, nossa, uma tecnologia, um aparelho excelente como esse, como que eu faço para adquirir, como é que eu faço para pagar? E você tem 2 propostas excelentes aí de forma de pagamento. Queria que você falasse para nós, por gentileza. Então, hoje na clínica, né, como que funciona? A pessoa ela vai passar por toda a experiência, pela avaliação, a gente vai selecionar qual é o aparelho que vai dar certo para ela. Né? Gostei, optei por comprar. Né? Hoje, a gente consegue parcelar direto pela nossa clínica em 21 vezes sem juros no cartão. Perfeito. Então, é um parcelamento extenso, né? Assim, são várias parcelas e acaba sendo diluído. Então, o valor acaba ficando melhor para a pessoa pagar. Né? E é sem juros, 21 vezes sem juros nenhum. Eu preciso que isso seja maior em mais vezes. Tem o financiamento pelo Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil ele disponibiliza uma linha de crédito que chama Crédito Acessibilidade. É um crédito para produtos médicos, né? E o aparelho auditivo é um produto médico. A pessoa ela pode, né, fazer em até 60 vezes e a taxa de juros é bem baixinha, 0,48 ao mês. Então, é uma oportunidade, né? A pessoa vai pagar bem pouquinho por mês, vai voltar a escutar. E por que não, né? Eu brinco, né, com os pacientes, eu falo assim, gente, a gente trabalha a vida toda, né?
A vida toda a gente trabalha e às vezes chega no momento que a gente realmente precisa investir na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, e a gente pensa 2 vezes, né? Então, assim, não é um luxo, né? É um investimento na nossa qualidade de vida. Né? E o que a gente puder tentar flexibilizar, a gente sempre faz, né, para os clientes. E aqui, né, aqui no Piracicaba agora, falando que viu aqui na TV, a gente consegue um desconto, né? Então, dá para se pensar e se permitir aí a voltar a escutar. Perfeito. Estamos chegando ao finalzinho da participação da Carol. A Carol vai voltar mais vezes aqui, porque o papo é muito bom. Tudo aquilo que vai ajudar você de casa é muito interessante para todos nós. Então, a Carol vai voltar aqui. Ó, quer fazer essa experiência? Quer fazer experiência? Então entre em contato nesse número que está na tela para você. Está aí na tela para você o número 3377-6941. 3377-6941. Philips Aparelhos Auditivos. Você vai conhecer a Carol, vai conversar com ela e vai ter a oportunidade de fazer a experiência. Você merece. Você merece, tá bom? Entre em contato 3377 6941. 3377-6941. Carol, fonoaudióloga, muito obrigado. Philips Aparelhos Auditivos, obrigado pela sua presença hoje aqui, viu? A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui, agradece a todo mundo que está assistindo e convida vocês a conhecer a nossa clínica, conhecerem a nossa tecnologia. Só mandar uma mensagem, aquele telefone também, o WhatsApp, tá? Legal, perfeito. Então pode liga, mandar agora. manda o WhatsApp, agora. a gente vai falar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Carol. Valeu, viu? Obrigado pela sua participação.